Ó, que o Rowan Atkinson, né, o ator que faz o Mr. Bean, é um cara brilhante. E esse personagem Mr. Bean é mais brilhante ainda, que consegue chegar em todos os países do mundo praticamente sem falar uma palavra, a gente já sabia. Mas hoje a gente vai ouvir ele falar. Esse vídeo vai pra você que tava querendo praticar o seu listening com o inglês britânico. Essa aula tá demais, ela vai te ajudar muito e no final dela eu tenho uma surpresona pra vocês. Ladies and gentlemen, boys and girls, eu sou Matias Pires, o Teacher Matias. Eu sou professor de inglês há mais de 28 anos e sempre tô aqui com vocês mostrando a melhor forma para se aprender inglês, que é com o inglês da vida real, que é vendo situações do dia a dia da vida. E aí você percebe que inglês não é esse bicho de 7 cabeças, porque se eu conseguir, você também consegue. Vamos aprender rindo, vamos aprender com emoção, porque essa é a forma de aprender. No vídeo de hoje eu trago esse ator brilhante, o Rowan Atkinson, que vai num programa que é muito popular lá na Inglaterra, que é o Graham Norton Show, que é um programa desse cara chamado Graham Norton, que tem todas as celebridades. Todo mundo que é alguém no ramo do entretenimento já foi para esse lugar e é muito massa porque a gente consegue praticar e ouvir o inglês britânico. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda, te agrada, já deixa o teu like, já se inscreva no canal, já ative o sininho para ser notificado toda vez que o Teacher Matias lançar um vídeo novo. E claro, mande para todo mundo que quer aprender a falar inglês. Are you ready? Tá preparado aí pra gente praticar o ouvido, aprender muito vocabulário com o Mr. Bean? Let's do it! A gente vai ver uma cena muito legal, muito engraçada, onde o Rowan Atkinson, o ator, ele fala sobre um episódio que ele tava na concessionária lá da Land Rover. E aí um cara achava que ele era parecido com o Mr. Bean, mas não acreditava. Eu vou mostrar as partes, a gente vai aprendendo vocabulário, vai aprendendo a ouvir. E aí no final desse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver o vídeo completo, sem legenda, sem nada. Você vai ver o quanto você consegue entender mais. Fechou? Vamos começar então e ver um trechinho dessa entrevista, né? Vamos começar. E lembre-se que tem um presentão no final desse vídeo, tá? Mas assiste ele todo. What about Mr. Bean now? Have you drawn a line under him? No more Mr. Bean? Olha a pergunta do Graham. É interessante o nome, né? A pronúncia do nome do Graham, porque não é Graham, é Graham, Graham. Ele fala, what about, ele junta tudo. What about, né? E quanto, e a respeito, what about Mr. Bean now? E a respeito do Mr. Bean agora? Have you drawn a line under him? Olha o que ele pergunta. Have you drawn a line under him? Isso é o present perfect. E ele está perguntando se ele desenhou uma linha embaixo dele. O que porcaria significa isso, Teacher Matias? É o seguinte, to draw a line under algum assunto é você botar um ponto final. Quando existe uma situação difícil, alguma coisa complicada, e você diz, ó, I've drawn the line. Eu desenhei a linha. Eu botei um fim no assunto. Eu resolvi não discutir isso mais. Então ele pergunta se ele resolveu já a situação dele. Have you drawn a line under him? No more, Mr. Bean? Ele fala no more. More seria mais o americano, só que more é mais o britânico. Não mais Mr. Bean, não tem mais o Mr. Bean. What about Mr. Bean now? Have you drawn a line under him? No more Mr. Bean? Mr. Bean. I doubt that he will reappear, but Ele fala uma coisa que é muito normal de você ouvir os nativos falando quando eles estão pensando, sabe, I doubt. Olha a pronúncia, doubt. A gente não pronuncia esse B. Eu duvido que ele vai reaparecer. I doubt he will reappear. Que eu duvido que ele vai reaparecer. I doubt that he will reappear, but Doubt quer dizer dúvida. Eu duvido. I doubt it. Normalmente a gente tem que colocar esse objeto. I doubt it. Mas ele fala, I doubt that he will reappear. Eu duvido que ele vai reaparecer. Um dos erros mais comuns de um professor ouvir numa sala de aula é o aluno tendo alguma dúvida, alguma questão, né, que ele quer resolver, que ele quer entender melhor. Ele fala, teacher, I have a doubt. Não fale isso, porque isso parece que você não está acreditando no seu professor, parece que você está duvidando dele. Então você não fala, I have a doubt. Se você tiver uma pergunta, uma questão, você fala, I have a question. Porque se você falar I have a doubt, parece que você está duvidando da palavra do teu professor. Mas aqui nesse caso tá perfeito porque ele fala, eu duvido que ele vai reaparecer.
Ele não acha que vai reaparecer. I doubt that he will reappear, Mas, pensando, né? É tão normal o seu vício, but you never know. You must never. But you never know. But you never know. But you never know. But you never know. You never know. Mas você nunca sabe. Mas você nunca sabe. You never know. Ele ia falando um negócio, mas ele foi interrompido pela galera fazendo you must never. Eu acho que ele queria falar que você nunca deve dizer nunca, né? You must never. Você nunca deve... E foi interrompido. Yeah, but you never know. You must never. The people have spoken. E o Graham fala, the people have spoken. Também present perfect. As pessoas falaram, as pessoas mostraram a sua opinião, né? The people have spoken. As pessoas falaram, as pessoas se manifestaram. The people have spoken. Yeah, quite quiet. E aí ele fala uma coisa interessante que ele fala, quite quiet. Duas palavras diferentes. Quite é um tanto, ou quer dizer muito. Quiet, quieto. Que as pessoas não foram muito vorazes na hora de falar, né? Não, foi bem quieto. Quite quiet. Olha a diferença. Quite, um tanto. Quite, quiet. Quite quiet. Vamos ouvir novamente. Yeah, quite quiet. Tipo, ele queria mais comoção da galera. But you must never say never again. But you know, mas você sabe, de novo, you know. Esse you know é usado tanto pelos nativos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E aí ele fala a frase que ele queria falar. You must never say never again. O must é dever. Então, you must never, você nunca deve dizer say never again. Você nunca deve dizer nunca novamente, não mais. Tipo, você nunca pode falar que nunca vai fazer alguma coisa. But there does come a point when you feel as though you've done most of what you want to do with him. So. And because De novo, you know, mas eu, sabe, you know. E aí ele fala um pouco mais rápido, gente, pode estar parecendo rápido, mas é normal. Obviamente que na nossa língua, em português, as pessoas falam bem rápido, mas a gente não percebe que elas estão falando rápido porque a gente está acostumado já. Mas é isso, a gente tá aqui se acostumando. Cara, se eu consigo entender ele sem problemas, você também pode conseguir. Você vai praticar, a gente tá na parte de praticar. E que é melhor do que praticar assim, é bom demais, né? Vamos voltar aqui. But there does come a point when you feel as though you've done most of what you want to do with him. So. and because There does come a point. Que chega um ponto. When you feel as though. As though. When you feel as though, quer dizer... Quando você sente, tipo... Bem assim mesmo em português. Como você sente, tipo... Como você se sente, tipo... Chega num ponto da tua vida, ele quis dizer que você se sente, tipo... You've done most of what you wanted to do with him. Most of what? Mais do que você quer fazer com ele. Então ele diz assim, cara, eu já extingui tudo que eu tinha que fazer com ele. Já fiz tudo que tinha que fazer. So, então... E esse so, ele nunca é completo, né? Ele nunca completa. Ele diz, então... There does come a point when you feel as though you've done most of what you want to do with him. So. and because it's not based on language, because it's so physical, Mr. B. Olha o que o Graham fala, que é bem interessante, né? Ele fala, por que não é baseado em língua, em comunicação, em linguagem? And because it's not based on language. E pelo fato, o porquê não é baseado em língua, because it's so physical, Mr. Bean. Porque é tão físico, né? É realmente uma questão física, o Mr. Bean. Because it's so physical, Mr. B. Because Because it's so physical, Mr. B. Because it's. É assim que a gente vai pegando e entendendo melhor essas falas mais rápidas, é entendendo como que eles fazem essas contrações. É algo que eu sempre falo nas minhas aulas de pronúncia, que é muito importante você se ligar nessas contrações, tá? Presumably it's popular everywhere. E aí ele fala presumably, que é provavelmente, uma tradução boa, tá? Presumably it's popular everywhere. Eu acho massa como ele pronuncia isso de uma forma pausada e claramente. Presumably it's popular everywhere. Que provavelmente é popular em tudo que é lugar. Everywhere. Everywhere, everywhere.
Yeah, it is. It has what we might call a global outreach. Yeah, it is. E ele tá procurando as palavras na cabeça. Sim, é. Yes, it is. It has what we might call. Que esse personagem, que essa coisa tem o que a gente pode chamar, que a gente pode chamar, call, a global outreach. Outreach é alcance, que tem o que ele pode chamar de alcance global. A global outreach. E é verdade, é exatamente o que a gente estava falando no começo desse vídeo. So, our holidays are misery. Can you go anywhere? So, esse gente, é usado muito, principalmente por adolescentes. Tipo, é a mesma coisa que tipo. Então, so our holidays are misery, né? Os seus holidays, engraçado que holiday, na Inglaterra quer dizer férias. Nos Estados Unidos, você chama férias de vacation, mas na Inglaterra é normal você ouvir as pessoas falando holiday. I'm on holiday. Quer dizer que eu estou de férias. Então ele fala aqui, as suas férias são misery. Não é miséria não, tá? É um tormento, né? Suas férias são um tormento, misery. So, our holidays are misery. Can you go anywhere? Can you go anywhere? Can you go anywhere? Você pode ir para qualquer lugar? Você pode ir para todo que é lugar? Yeah, I can't go to many places where you're not recognized. I can't go. Olha só o sotaque britânico, né? I can't go to many places, que eu não posso ir para muitos lugares. I can't go. Eu acho tão chique, cara. Acho tão massa, né, esse sotaque britânico. Eu não posso ir para muitos lugares. Where you're not recognized. Recognized. Onde você não é reconhecido, recognized. And it's the thing I find most tricky. E aí ele tá procurando as palavras, and it's e aí ele para e fala outra coisa. E aí fica bem interessante. The thing I find most tricky, que é a coisa que eu acho mais complicada, mais tricky. Se você vê uma tricky question no teu teste, quer dizer que é uma pergunta complicada, tricky. Ou uma pegadinha, uma pergunta traiçoeira. Mas no caso assim, a coisa que eu acho mais complicada, ele quis dizer aqui, is when people don't recognize you particularly, but half recognize you. Is when people don't, é quando as pessoas não recognize you, particularly. Particularly. É chato falar, mas a gente vai praticando e vai conseguindo, tá? Particularly. O Teacher Matias tem sempre um método que você fala de trás pra frente, pra você ir pegando a manha, tá? Lee, lurly, lurly, cularly, cularly, particularly, particularly. Não fica mais fácil de pronunciar assim? Então ele fala que a coisa mais difícil pra ele é quando as pessoas não reconhecem, recognize, you particularly, você particularmente. Is when people don't recognize you particularly, but half recognize you. But half recognize you. O americano ia falar isso aqui half, mas o britânico fala half. Mas eles reconhecem você por metade. Half recognize you. You know, it's that strange thing of where they go. You know, sabe? De novo com you know. You know, it's that strange thing. Sabe, essa coisa estranha. Where they go, onde eles vão. E isso é muito massa, tá, gente? Olha, quando você falar que alguém go, normalmente, é quando alguém faz alguma coisa, gesticula alguma coisa ou fala alguma coisa. Então é normal você ouvir alguém contando uma história e falar assim, ah, ela disse tal coisa. She goes. Ou então, ele disse tal coisa. He goes. Mas aqui, ele tá falando que they go. They go, tipo assim, eles fazem isso aqui. Não é que eles vão, eles fazem isso aqui. Fico reconhecendo assim. You know, it's that strange thing of where they go. And of course that means they stare. They stare a lot. And of course that means they stare. To stare é você encarar. É você ficar o olho sem desgrudar o teu olho. E é claro, and of course, que ele fala assim, e é claro que isso significa that means they stare. Que eles encaram, ficam te encarando. And of course that means they stare. They stare a lot. They stare a lot,
que eles encaram bastante. And they just look. And they just look. E eles só olham. And they just look. You're sort of feeling, I wish that person wouldn't stare at me. So, I'd rather just, hold up a flag saying yes. Às vezes dá essa coisa e pode dar um desespero. Mas, cara, calma. Eu sei que às vezes pode ser complicado, mas você tá aqui comigo, velho. Peguei na tua mão aí. Vamos nessa. You know, that sort of feeling, that kind of feeling seria mais a forma americana de falar. Você sabe, aquele tipo de sentimento, that kind of feeling, that sort of feeling, aquele tipo de sentimento. You're sort of feeling, I wish that person wouldn't stare at me. So, I wish that person wouldn't stare at me. Olha que legal. I wish, quando você fala, wish é um desejo, certo? Mas nesse caso aqui, ele está falando que ele queria que tal coisa acontecesse ou que tal coisa não acontecesse. Eu queria que aquela pessoa não fizesse isso. Eu queria que aquela pessoa não me encarasse. I wish that person wouldn't stare at me. Esse ponto gramatical a gente vai ver em outra aula, fechou? Mas é basicamente isso. Eu queria que aquela pessoa não me encarasse. you're sort of feeling, I wish that person wouldn't stare at me. So, I'd rather just, hold up a flag saying yes. Ele fala bem rapidamente, sorry, desculpa. Sabe, novamente. I'd rather just. Esse rather é o mesmo que prefer. Eu prefiro apenas I'd rather just. E outra é com esse apóstrofo D, tá? I'd rather, que eu prefiro, apenas just. You're sort of feeling, I wish that person wouldn't stare at me. So, I'd rather just, hold up a flag saying yes. Ele fala tanto que você percebe que é uma coisa normal. É um distractor. É a forma de você estar pensando e incluir aquele tempo que você está pensando, aquele tempo vazio, silencioso, com É muito usado por pessoas que estão pensando, por nativos que estão pensando, né? Então ele diz que prefere hold up a flag, levantar uma bandeira dizendo sim. Hold up a flag saying yes. Sim. Yes, it's me. Yes, it's me. Sim, sou eu. A few years ago, there was... E aí ele conta essa história, esse episódio muito legal. A few years ago, que alguns anos atrás, a few years ago, there was, esse there was quer dizer que existia, que tinha, né? Que teve. I was in a Land Rover parts department near Peterborough, the kind of place you find me on most Yes. Saturdays. Só que ele não continua. Ele fala que ele estava, I was in a Land Rover parts department. Ele não fala parts department, que seria a pronúncia mais norte-americana, estadunidense, canadense. Mas ele usa esse R como se ele não existisse. A Land Rover Parts Department. Escuta só. I was in a Land Rover parts department near Peterborough, the kind of place you find me on most Yes. Saturdays. Department é um departamento ou então uma loja. Ele quis dizer que ele estava numa loja da Land Rover de peças. Parts, car parts, são peças de carro. Então, há alguns anos, né? Alguns anos atrás, ele estava numa loja de peças da Land Rover. Não necessariamente concessionária que eu falei no começo, mas assim, tipo, uma loja de peças. Near Peterborough. Peterborough. Eu acho massa porque é borough, mas ele fala Peterborough. Isso você vai ver muito nos lugares da Inglaterra. Eles têm um nome enorme e eles resumem tudo. Peterborough. Peterborough. I was in a Land Rover parts department near Peterborough, the kind of place you find me on most Yes. Saturdays. Então ele fala perto de Peterborough. The kind of place, o tipo de lugar, you find me on most Saturdays. O tipo de lugar que você me acha, you find me on most Saturdays. Na maior parte, na maioria dos sábados. Tá dizendo que é isso que ele faz da vida, né? And we're waiting for car parts. And well, we're waiting for car parts. Que nós estamos esperando por peças do carro. And car parts, guys hang around a lot because... And car parts e peças de carro, guys hang around. Que os caras, né, os homens, eles ficam por ali. They hang around. To hang around é você ficar, você passar um tempo ali com as pessoas. Então eles ficam por ali, né? Eles esperam por ali. And car parts, guys hang around a lot because... A lot.
A lot. Muito. Que os caras passam muito tempo ali. Muito. Por quê? Because to get a part, the guy has to go half a mile to the back of the warehouse. to get a part, para pegar uma peça, the guy has to go half a mile. O cara tem que ir, has to go, que é o cara, então é ele. Ele e ela em inglês, é a terceira pessoa do singular, a gente fala has. Que o cara tem que ir half a mile, metade de uma milha, tipo assim, bem longe, to the back of the warehouse, né? Para a parte de trás do armazém, warehouse, ou então warehouse, que ele não fala esse R direito. Como eu falei, os britânicos, eles omitem bastante o R. Então, ele diz que ele tem que ir lá para trás, lá no fundo da warehouse, do armazém. And then come back again, and he brings it back. And then come back again. E daí voltar novamente. And he brings it back. E ele traz de volta. Bring é trazer. E ele traz de volta. And he says, this is a left-hand one. Oh, you wanted a right-hand one. Sorry, I'll go. And he says, e ele diz, isso é, this is the left-hand one. Esse aqui é da mão esquerda. The left-hand one. Ah, você queria o da direita. The right-hand one. Aquele que vai na mão direita. Ah, ele tá falando de alguma peça, alguma coisa, né? Ah, sorry, I'll go. Desculpa, eu vou. Aí ele tem que ir lá e voltar. He goes, and it takes forever. Anyway, I was standing around with a group of guys, and I could see this guy doing that. He goes and it takes forever. Ele vai e leva pra sempre. Isso demora pra sempre. Anyway, de qualquer forma, esse anyway é muito legal quando você tá querendo resumir a história. Você tá falando muito, como o Teacher Matias às vezes fica falando muito aqui, depois... Anyway, de qualquer forma. I was standing around, que eu tava lá, por ali, em pé por ali, standing around, com um grupo de caras, a group of guys, and I could see this guy doing that. E dava pra ver, and I could see, o could, né, passado de can, que eu conseguia ver, que dava pra ver. E eu conseguia ver esse cara fazendo isso aqui, that. And he came up to me after a while and he said, excuse me. And he came up to me. É isso que eu tô falando, a gente tem que entender essas contrações, essa forma rápida que eles falam, né? And he came up to me, e ele veio até mim, he came up to me after a while, depois de um tempinho. And he said, e ele disse, excuse me, com licença. Has anyone ever told you? Has anyone ever told you que alguém na vida, all present perfect, né? Ele tá falando de qualquer época da vida dele. Alguém já te disse, has anyone ever told you That you're the absolute spitting image of that Mr. Bean. that you're the absolute spitting image? É muito massa, spitting image, que é tipo, você é a cara, exatamente, the spitting image, a cara cuspida, the spitting image, que você é a absoluta cara cuspida of that Mr. Bean, daquele, of that, né, daquele Mr. Bean. And I said, well, actually, I am the actor who plays Mr. Bean. And I said, e eu disse, well, bem, actually é um falso cognato, tá, pessoal? Actually não quer dizer atualmente, quer dizer na verdade. Bem, na verdade, well, actually, I am the actor, ele fala assim, né? I am the actor who plays Mr. Bean. Que eu sou o ator que faz o papel do Mr. Bean. Quando você play em alguma peça, em algum filme, você faz o papel. Então ele fala, eu sou o ator que faz o papel do Mr. Bean. And he said, And he said, e ele disse, tipo, não acreditando, né? I bet you wish you were. I bet you wish you were. Que eu aposto que você queria ser. Olha aí o querer de novo, né? O desejar. You wish you were. Você queria ser. Eu garanto que você queria ser. And there followed this bizarre conversation. And there followed this bizarre conversation. E seguiu, follow é seguir, né? E seguiu essa conversa bizarra.
And there followed this bizarre conversation in which the more I tried to claim that I was the person whom he thought I merely resembled. In which the more I tried to claim that I was the person, que o mais que eu tentava, try to claim é falar, é você dizer alguma coisa, você afirmar alguma coisa. Várias vezes quando você vê no jornal alguma coisa falando, por exemplo, não sei quem claim alguma coisa, ele disse isso. A gente não sabe se é verdade, mas ele está afirmando isso. Então ele fala que quanto mais ele tentava afirmar ou falar que eu era a pessoa, that I was the person whom he thought. Whom é interessante porque várias vezes você não vai ouvir os nativos usando whom. E o inglês dele é tão legal, tão bom, que ele usa whom. Né? Whom he. O whom ele é usado, é a mesma coisa que who, mas ele é usado antes de uma pessoa, de um sujeito. Então, ó, que ele, whom he thought I merely resembled, que o máximo que ele tentava falar que ele era a pessoa que ele achava, whom he thought I merely resembled, que eu meramente lembrava, to resemble, não é remember. Remember é lembrar, eu sei. Mas quando você parece com alguém, você resemble alguém. O mais que eu tentava dizer que era a pessoa que ele falava que eu era parecido, eu sei que é bem complicado, mas é pra isso que a gente tá aqui, é pra treinar. The less he believed me. The less he believed me. Menos ele acreditava em mim. But what was funny was how close he thought I was to But what was funny was. Mas o que foi engraçado was how close, foi o quão próximo he thought I was. Ele achava que eu era. Ele gagueja. You know, he said the resemblance is uncanny. You know, de novo, você sabe. Ele falou, the resemblance, a lembrança, is uncanny. Eu amo essa palavra, eu uso sempre essa palavra em inglês. Uncanny quer dizer estranho, tipo surpreendentemente estranho. Quer dizer assim, a lembrança é muito estranha. Have you ever thought of doing any, look-alike work? Have you ever thought of doing any... Você já pensou em fazer qualquer tipo de, look-alike work? Look-alike é sósia, né? Trabalho de sósia, look-alike work. Like, tipo, sabe... Stag nights and hen nights. You can go along as Mr. Bean. E ele fala duas coisas que são bem britânicas, tá? Tem o Bachelor Party nos Estados Unidos, né? E a Bachelorette Party. Bachelor Party é a despedida de solteiro, a festa de solteiro. E Bachelorette Party é a despedida de solteira. Mas na Inglaterra é Stag Nights. Ou então Stag Do, na verdade. A Stag Do é uma despedida de solteiro. E hen, que é tipo galinha. Ó que doideira, galinha em português. A Hen Night, que ele tá falando aqui, é a despedida de solteiro. Então assim, você não pensou em ser sósia, em despedida de solteiro? Ou despedida de solteira? Sabe? You could go along as... Você poderia se juntar, to go along, se juntar às pessoas que estão fazendo alguma coisa. Então você poderia ir como Mr. Bean. And I said no, he said, because you can make an absolute fortune. And I said no, eu disse que não. And ele falou, because you could make an absolute fortune. Porque você poderia fazer uma absoluta fortuna. And I could tell after a while, I had to bring the conversation to a close. And I could tell after a while, e eu conseguia dizer depois de um tempo, tipo assim, eu percebi depois de um tempo, after a while, I had to bring the conversation to a close. Inglês fenomenal aí, novamente. Que eu tive que trazer a conversa a um fim. Eu tive que dar um fim na conversa. I had to bring the conversation to a close. Eu tive que trazer a conversa a um fim, levar a conversa a um fim. Because clearly, not only was he not believing me, but he was getting quite annoyed. Because clearly, ele fala bem rápido, né? Because clearly, porque claramente, não somente ele estava, not only was he not believing me, que ele não só não estava acreditando em mim, but he was getting quite annoyed, ou quite de novo aí, um tanto, bastante, mas ele estava
ficando bem pé da vida. Annoyed é você ficar chateado ou com raiva. Ele tava ficando meio com raiva. You know, that I was pursuing this line of I am Rowan Atkinson when... You know, that I was pursuing, ótimo verbo, que eu estava seguindo, pursuing, this line, essa linha, that I am Rowan Atkinson, que eu sou o Rowan Atkinson, quando, when, And clearly he thought I was this total arse. and clearly e claramente, he thought I was this total ass. He thought I was this total ass. Que provavelmente ele pensou, he thought, que eu era esse total ass. Esse babaca total. Just because I happen to look a bit like Mr. Bean, goes around the country actually claiming to be Mr. Bean. Who, just because it happened. Apenas porque de repente, né? Porque I happen to look a bit like Mr. Bean. Happen to look. Quando você happen to alguma coisa, quer dizer que por um acaso. Just because I happen to look a bit like Mr. Bean, né? Apenas que por acaso eu parecia um pouco com Mr. Bean, goes around the country, que roda pelo país, né? Vai pelo país inteiro. Actually claiming to be Mr. Bean. Actually, novamente, falso cognato. Que na verdade, claim novamente a gente já viu aqui mais cedo. Claim é você falar. A gente não sabe se é verdade ou não. Então ele falando assim, afirmando no caso. Na verdade, afirmando que é o Mr. Bean. Ele tá falando assim que ele ficou puto, pé da vida, porque não só ele não acreditava que ele era o Mr. Bean, mas ele acreditava também que esse cara tá indo pelo país todo falando que é o Mr. Bean. Então ele ficava mais pé da vida ainda. What a twat. What a twat. Olha, não fala twat. Twat é bem pesado na Inglaterra, que é tipo um babacão. Mas twat pode ser o órgão genital feminino. Você entendeu? Cara, eu quero agora, tá certo? Que você vá no link aqui embaixo. Tá o link da reportagem toda no Graham Norton Show. Vai lá e escuta. Pessoal, vocês podem voltar essa aula, assistir quantas vezes vocês quiserem. 1, 2, 3, ela tá de graça, ela tá aqui no YouTube. Você pode usar e abusar dela. Então, ó, assista novamente. Né? Assista novamente, escute todo o vocabulário, anote esse vocabulário. Não tem nada de errado com você anotar o vocabulário. O que tem de errado é você só ver uma lista. Mas você tá vendo ela empregada aqui numa situação real, numa entrevista. Então, você vai nesse link e depois eu quero que você volte aqui e me comente. Deixa aqui nos comentários o quanto que você entendeu, o quanto que foi legal. Talvez você não entenda 100% e tá tudo bem. Talvez você entenda apenas 20%, mas gente, é 20% a mais do que você sabia antes. É um pouquinho a cada dia, você não pode dar um passo maior do que as pernas, tá? E eu disse que eu tinha um presente pra vocês? Pois é, eu tenho um guia de pronúncia pra vocês fazerem um download aqui, ó. Também tá aqui embaixo. Pega, é teu, eu quero ajudar você na tua pronúncia, fechado? Se você curtiu essa aula, obviamente, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação toda vez que o Teacher Matias lançar um vídeo e mande para todo mundo que quer aprender a falar inglês. Porque dá sim. Não é porque você não vai falar da noite pro dia que você não vai falar, é um pouquinho a cada dia, como eu sempre falo. Valeu a companhia, espero que você tenha gostado. Se você curtiu também, deixe seu comentário, beleza? A gente se vê numa próxima aula. Aproveita o e-book aqui. Rock on!